Então, gente, aquelas datas do papel de trabalho que a gente precisa botar, que dia eu comecei o trabalho e que dia eu terminei o trabalho, ela é importante para aquilo que a GCL falou, para simplesmente, olha, aconteceu algo depois daquela data ali que eu executei o trabalho, não é mais responsabilidade minha, certo? Para isso, certo? E isso serve para quê? Para botar lá no meu relatório de auditoria, porque é aquilo que é público, né? Aquela data daquele relatório que é público. Então, aquela data que está naquele relatório de auditoria é a data que está no meu papel de trabalho, é que faz prova de que meu trabalho se encerrou aqui. Tudo que é depois dessa data aqui não é mais compromisso meu, certo? Então, aquilo que a GCL falou, sim, 90% certo, certo? Só faltou, e essa data vai lá no relatório para justificar isso que eu estou dizendo. Se aconteceu alguma coisa depois, não é mais responsabilidade minha. Então, o papel de trabalho precisa ter essa informação. Apareceu aí para vocês o slide? Ainda não. Ainda não. Não? Não. Atiraria nela de raiva? Então, eu dirigi até Oklahoma. Bora. Ela ficou comigo. Agora sim. Beleza. Então, precisa ter a data e o horário de início e conclusão dos trabalhos, aquilo que nós estávamos falando. Então, precisa ter isso. Precisa ter o nome do auditor que executou o trabalho e o nome do auditor que revisou o trabalho. Por quê? Qualquer problema, são esses dois que vão ser chamados para explicar. Então, não pensem assim, o Assis trabalha lá na Miller Auditores, né? Trabalha lá na Miller Auditores, fez o trabalho e, deu problema lá. A Miller que responda. Não, eu tenho responsabilidade, eu sou contador, eu tenho um registro, eu perder o meu registro. A Miller, a empresa pode ser notificada, pode perder o registro dela também, tudo, mas eu, pessoa física, sim, também posso. Então, eu sou responsável por isso. Então, tem que ter o meu nome lá. Quem é que fez? Fulano e fulano, certo? Quem que revisou? Fulano. Por quê? Porque o revisor também vai ser chamado para dar explicação se tiver cagado. Então, a gente tem que, ser bem técnico, conservador na profissão de auditoria, por isso, pela nossa responsabilidade. Então, o auditor tem aquela fama de chato, por quê? Porque a gente pergunta, a gente insiste, a gente diz, não estou entendendo, me explica de novo. Aí o cara explica, cara, mas não entendi. Não estou entendendo o que está fazendo. E aí o cara começa, mas que chato, mas que chato. Por isso a gente tem fama de chato. A gente precisa ter segurança para saber, não, tá ok, vou assinar embaixo, senão não. Então, por isso a gente é chato. A gente pede, daí o cara explica. Entendeu? Entendi, beleza, tá. Tá, então tu tira uma cópia aí do documento para me levar aí, para mim ter. Pô, cara, não te expliquei, não confia em mim? Não, não confio. Eu preciso do documento. É assim. Por isso a gente é chato, tá? Então, auditor é isso aí mesmo. Como eu disse lá no começo da aula, a gente tem alguns modelos, né? Alguns modelos. Não é padrão, tá? Cada empresa de auditoria monta o seu modelo desde que sigam aqueles princípios básicos que nós acabamos de falar ali. Seja identificado quem é o cliente, seja identificado qual é a empresa, qual é a demonstração contábil que está sendo auditada, qual é o auditor que está fazendo o trabalho, quem é que está revisando, quando começou, quando terminou, qual foi o procedimento que ele utilizou, como que ele demonstrou isso, qual foi a conclusão. Tendo isso, tu monta de qualquer jeito. Quer fazer na mão um papel de trabalho, numa folha? Pode fazer. Quando eu comecei a trabalhar na auditoria, tá? Não é que eu sou velho, é que eu comecei bem novinho. Tá? Comecei bem novinho. Há mais de 20 anos atrás, tá? Eu devia ter, eu acho, uns 15 anos de idade. Eu era um menor aprendiz, eu tinha uns 6 anos de idade. Mais ou menos isso. Então, eu era bem novinho. A empresa que eu comecei a trabalhar, que eu trabalho até hoje, graças a Deus, ainda estou lá e estou indo bem, né? Estou indo bem. Estava começando a utilizar os notebooks para os auditores. Antes disso, o pessoal fazia os trabalhos na mão. Se comprava no passado, tá? No passado era tão raro a atividade de auditoria
que se mandava fazer em gráfica os papéis de trabalho. Então, esses modelos que depois a gente vai ver aí, talvez na próxima aula, que a gente vai tratar isso no nosso trabalho de auditoria, que a gente faz hoje tudo em Excel, tem sistema pronto para fazer isso aí, né? Alguns sistemas têm isso aí pronto, de sistema de auditoria, tô falando, né? Isso tudo era na mão, era numa folha de papel, e aí tinha lá os campinhos para preencher, tudo na mão e tal. Tudo igual vários formulários que vocês, há tempos atrás, eu não sei se pegaram essa fase, vocês já são todos da era digital, tudo digital, mas tudo era na mão, tudo em papelzinho. Aí eu cheguei ali naquele escritório que eu trabalhava, os auditores já começando com os notebooks. Nossa, o notebook era uma novidade, né? Meu Deus, o notebook daquele, um auditor daquilo, eu ia para a faculdade, eu ganhei um, ia para a faculdade, botava lá na biblioteca para fazer os trabalhos, só eu de notebook. Pô, eu era o cara, né? Imagina, um notebook. Era coisa de louco, né? Mas antes era tudo na mão. Tudo na mão. Tudo as folhinhas lá, os rabisquinhos, tudo anotadinho na mão. Para cada papel de trabalho, uma folhinha ou outra e tal. Hoje a gente usa... nós usamos o Excel aqui. Já abandonamos, já compramos sistema, mas não deu certo. Na auditoria não é simples assim fazer um sistema de auditoria para funcionar. Não, cada empresa é uma empresa, não dá. Se fosse tudo padrão, é fácil. Mas como era diferente, a gente acabou abandonando esses sistemas, voltamos para o Excel. Mas no Excel, tudo meio amarrado, tudo tabulado, né? Tudo desenvolvido conforme esses padrões. Então, modelo de papel de trabalho. Está ali escrito, podem ser particulares ou simples folhas colunadas ou até papel almaço, aquele papel duplo, né? Aqueles papéis antigos. Pode ser papel na mão, certo? Não tem problema nenhum. Ali vai ser o documento água, pode fazer tudo a lápis, né, a caneta, depois passa os principais valores, igual vocês fazem na prova, né? Resposta, caneta, o auditor também, para não mudar, né? Mas pode ser feito na mão. Não existem modelos padrões, e sim modelos adaptados ao critério de cada empresa de auditoria, mas devem observar as características de formatação, ou seja, tem que ter as características básicas de formatação, aquilo que a gente falou, identificação do cliente, identificação do auditor, data de início, data de final, qual é o ano que está sendo auditado, quais são as contas que estão sendo revisadas, que procedimentos usados, como foram feitos os procedimentos e as conclusões que chegaram. Certo? E os códigos necessários ali, por quê? O papel de trabalho, gente, não é livro, a gente não vai escrevendo tudo, a gente economiza tempo e espaço, certo? E codifica, cria símbolos e assim vai fazendo, tá? Tá compartilhada a tela com vocês ali? Sim. Sim? Tá, beleza. Às vezes não aparece aí, eu tô falando achando que está compartilhado, fica mais fácil, mas não tá. Vocês me avisam. Então, a gente tem assim, modelo papel de trabalho? Tem vários modelos. Todos são meio parecidos por causa dessa situação padrão que tem que ter. O mínimo necessário que tem que ter. Mas se eu fizer na mão, a caneta, a lápis, do jeito que eu fizer, não tem problema. Eu fizer lá no Word, se eu fizer no Excel, eu tenho um sistema próprio de auditoria que não tem problema nenhum. Certo? Não tem problema nenhum. Tudo isso é papel de trabalho. Tá? Modelo de planejamento. Então, o que é um planejamento? Planejamento é um planejamento, né? A gente vai identificar as principais características, os principais pontos, vai anotar tudo isso para poder começar a executar o trabalho. Então, tem modelo padrão? Não, cada um usa um modelo que quiser. Então, o planejamento é aquela avaliação geral inicial da empresa e diz, temos que atuar nessa área, nessa área, nessa área, nessa área, onde são os maiores pontos, né, os pontos mais relevantes das demonstrações contábeis e que uma distorção ali, com certeza, vai refletir em resultado, PL mais baixo e vai refletir na nossa opinião modificada. Quando eu falo opinião modificada, com ressalva, com abstenção de opinião, ou adverso e tal, né? Então, vai refletir nisso. Então, a gente precisa avaliar isso aí. Isso está onde? No planejamento. Eu não chego lá na empresa assim, beleza, vim auditar a empresa. Não, quando eu chego para auditar a empresa, já está definido mais ou menos o que eu vou fazer, certo? Eu tenho que auditar isso, um histórico básico do que eu tenho que fazer, que saiu lá do planejamento do trabalho, para me orientar. Olha, tu precisa verificar saldos antigos, realização de valores de ativo, movimentação disso, movimentação daquilo,
tipo um cronograma bem resumido para não deixar eu esquecer o que eu preciso avaliar, certo? E isso está lá para todas as áreas. Esse é o planejamento de trabalho que a gente faz. Então, demonstra as principais características da entidade auditada, geralmente é preparado na primeira visita. Contém informações do tipo atividade principal, quadro societário, principais produtos, forma de tributação, políticas internas, horas a aplicar, ou seja, o tempo que eu tenho para gastar lá, para saber se eu preciso dispensar mais tempo ou não, e se for necessário eu vou ter que negociar isso aí. Eu não posso emitir uma opinião se eu não testar, certo? Então, tudo isso o auditor tem que estar meio que sabendo. Nesse planejamento de trabalho, quando a gente desenvolve, a gente coloca esse tipo de informação que vem desde lá de qual é o quadro societário, tudo isso aqui, o que a gente vai fazer, quais são as áreas, por quê? Porque a gente já deu uma avaliada geral, a gente normalmente pede para a empresa nos encaminhar um balanço, um balancete, para a gente ter uma ideia onde a gente está entrando, né? Para poder fazer uma proposta de preço também. Senão eu não consigo avaliar. Então, normalmente com um balancete eu consigo ver onde é que é mais crítico, o que eu vou ter que testar e quanto tempo mais ou menos eu vou gastar. E daí eu faço uma proposta de trabalho e um planejamento de trabalho, certo? Então, isso é planejamento. É padrão? Não, não é. Cada empresa faz do jeito que entende que seja necessário fazer, desde que tenha informações básicas, certo? Porque, como eu disse, modelo de papel de trabalho é algo particular, é do auditor, desde que contenham as informações mínimas necessárias, certo? Depois, nós temos também os modelos de programa de trabalho de auditoria. Então, planejamento é a análise de forma geral. Quais itens eu preciso analisar? Então, normalmente, numa indústria, quais itens que a gente precisa analisar? Clientes, estoque, custo, receita, fornecedores, empréstimos e financiamentos, parcelamentos tributários, se existir, e a tributação como um todo, mas não com o propósito de fazer levantamento de crédito ou verificar se o cara está tomando crédito certinho disso, daquilo. Claro, se a gente identificar isso, a gente vai citar, aqui está errado, tal, mas com o propósito de ver se aquela informação tributária que ele está gerando está lá amarrado com DCTF, que ele informa, está amarrado com ECF, está amarrado em guias de recolhimento de DARF ou lá informado na Receita Federal. Tudo isso para dar suporte a essa questão tributária. Por quê? Essa questão tributária, se eu não estou fazendo certo, se eu não tenho confirmação de recolhimento, ou não estou informando alguma coisa, ela pode vir uma contingência muito grande e que é um passivo que não está na empresa. Eu não vou adivinhar, né? Então a gente dá uma olhada nisso aí, porque passivos fictícios de empresa ou não informados, omissos, normalmente são relacionados a questões tributárias que a coisa está ali, já existe esse problema, mas não se sabe, porque não se avaliou isso. Está informando errado, não está tomando um crédito errado, o sistema está calculando errado, e isso tudo gera esse tipo de distorção, tá? Então, no programa de auditoria, no planejamento, a gente define essas áreas. Quais são essas áreas? Então, é o cliente, é o estoque, é o custo, é o fornecedor, é os tributos, é a parte de empréstimo e financiamento. Ok, isso é o planejamento. Agora, o que é um programa de trabalho? O programa é o seguinte, demonstra os passos que o auditor deve seguir em cada área quando da realização do seu trabalho. Tipo, é mais ou menos um manual de algumas coisas que a gente tem que aplicar para fazer o trabalho. Ou seja, leva isso aqui para não esquecer, dá uma olhadinha. Leva esse livrinho aqui que diz, se vocês pegar livros de auditoria, tá, gente? Aquele William Atier, que está lá nas nossas referências bibliográficas, tem modelo de programa de trabalho de auditoria que faz exatamente isso que eu estou dizendo. Então, aqui, eu botei um exemplo. Quando a gente vai fazer uma verificação física do dinheiro em caixa, eu preciso contar o caixa. O que eu tenho que fazer num trabalho de revisão do caixa? Eu preciso, primeiro, fazer a contagem física do caixa. Preciso contar o dinheiro, certo? Preciso lá e, para toda a operação, qual é o último caixa fechado? O último caixa fechado foi lá no dia 25 de setembro. Beleza, me dá o boletim de caixa. O cara tem lá, então o saldo era R$100 mil no caixa.
Beleza, 100 mil. Agora me dá os documentos que representam entradas, os documentos que representam saída, ou seja, nota fiscal ou recibo de coisas que eu recebi, nota fiscal que eu comprei, paguei, representa saída. Então, saldo anterior, mais o que entrou, menos o que saiu, pelos documentos tem que dar 80 mil reais. Beleza, daqui o dinheiro. Quero contar, ver se tem 80 mil reais. Aí tu vai lá, conta, tem só 50. O outro 30 é nota fiscal que não foi aprovada pela diretoria, está lá no caixa. É vale de funcionário que não foi aprovado, que está lá, não foi contabilizado. É cheque devolvido que está lá, que não foi contabilizado. É trocentas mil coisas que está lá no caixa. Beleza. Mas o procedimento é conte o caixa. Primeiro passo. Segundo, relacione os cheques e vales que estão no caixa. Aí tu vai lá e vai ver. Aqui no caixa tem cheque pré-datado, cheque devolvido, vale de funcionário, relacionou tudo. E daí começa a verificar o quê? Verifique a existência de cheques pré-datados e devolvidos. Pré-datado no caixa? Se eu tenho o hábito de esperar o prazo do meu cliente, o meu cheque pré-datado não é disponível. Ele é um título a receber. Não tem que ficar figurando lá na sigla, na rúbrica, caixa. Ele tem que ir lá para baixo no meu balanço, cheques a receber. Então o auditor viu e disse, ó, tem um monte de cheque aqui pré-datado, tá no caixa, porque é o caixa que controla. Mas contabilmente isso não é caixa, não é dinheiro disponível. Tem que reclassificar. Tira daí, debita lá o cheques a receber e credita a conta caixa. Ah, tem cheque devolvido? Tem. Beleza. Tem expectativa de recebimento? Não. Então é despesa. Credita o caixa, debita despesa. Certo? Isso a gente tem que analisar. Analisar a realização de ativos. Então a gente vai ver, ó, esses ativos que estão aqui no caixa são disponíveis? Primeira coisa, não, não são. Tem capacidade de transformar em dinheiro? Não, não tem. Então é despesa. Ah, tem vale de funcionário que o cara já saiu da empresa. Pô, vai cobrar do cara? Não vai, é despesa. Perdeu. Ah, tem nota fiscal aqui que foi comprado tal coisa e o diretor não aprovou. Beleza. Não aprovou porque não precisava comprar? Não, não precisava comprar. Então, quem é que comprou sem essa ordem? Ah, fulano. Então, cobra do fulano. Vai realizar? Não vai. Então, é perda. Essas coisas a gente tem que fazer no nosso trabalho de auditoria. E existe um programa, mais ou menos, para cada uma das áreas. Tipo estoque. Que procedimento a gente tem que avaliar no estoque? Primeiro, se existe estoque. Então, tem que ter uma contagem física do estoque. Normalmente, é um dos maiores valores do balanço, estoque, numa indústria. A gente faz contagem aleatória, por amostragem, ela tira. Que relatório dá suporte para esse número contábil? Esse relatório de inventário de estoque. Então tá, vamos lá contar se o produto X existe. Vai lá, contou, fechou, beleza, evidência de contagem. E assim faz com outros produtos. E aí, precisa ser lá em 31 de dezembro? Não, pode ser ao decorrer do ano. Mas muitas empresas, né, não têm um controle às vezes tão adequado e que a gente tenha que fazer a contagem de estoque dia 31 de dezembro. Aí está lá, contagem física de estoque. Um dos procedimentos que nós temos que aplicar e está lá no programa de auditoria de estoque. Contagem física de estoque. Outro procedimento, verificação de estoques obsoletos. Verificar se não tem estoque que tu nunca mais vai vender, que é só custo. Outra, verificação do custo do estoque. Se aquele custo médio, né, que a gente aprendeu aí na faculdade de calcular, por exemplo, matéria-prima, ele é correto. Se a formação do custo do produto, ele é correto. Certo? Então, tudo isso a gente tem que fazer alguns testes de avaliação. Isso está no nosso programa de auditoria. Ou seja, é uma cartilha a seguir, certo? Com o tempo, né? Com o tempo, a gente vai meio que fazendo os trabalhos meio no instinto, no conhecimento, não precisa mais seguir tanto aquilo. Por quê? Porque você já sabe o que tem que testar. Mas, no começo, é bom que tenha esse programa de auditoria. Tá? E esse programa vai definir para cada área mais ou menos o que tem que testar. Penso eu que lá nos anexos de vocês tem um modelo de programa lá. Tá? Então, dê uma olhada lá na apostila de vocês, porque tem esse modelo de programa de auditoria, ou depois a gente vai ver isso aí lá, tá? Quando chegar no final dessa parte. Mas assim, gente, a gente começou às 7, certo? Tem mais algumas coisas para a gente discutir. Mas o que eu tinha para passar para vocês hoje era até essa parte de modelo de programa de papel de trabalho. Tá? Essa parte do modelo de cédulas, eu gostaria de passar já na próxima aula para vocês, porque a gente vai se estender um pouquinho mais, entrar nos exemplos, e daí finalizar essa parte para depois fazer a prova.
por hoje era o que eu tinha para vocês. O que eu recomendo para vocês é que vocês tirem um tempinho agora, né? Se puderem, até às 10, dê 15 minutos de intervalo, mas depois leiam lá a apostila sobre papéis de trabalho, tudo que está lá, façam a leitura disso, analisem os anexos que estão na apostila, tá? Para vocês já começar a agregar, né, o que eu estou falando, aquela parte teórica, né, aquela fundamentação que está lá e os modelos que estão lá. Porque na próxima aula nós vamos tratar dos modelos em si, e esses modelos é que nós vamos usar lá na hora de fazer o nosso trabalho, que vai ser o nosso último objetivo da disciplina, tá? Por hoje, é só isso que eu queria passar para vocês. Se vocês tiverem algumas dúvidas, né, fiquem à vontade, podem me perguntar, estou aí para responder. Do contrário, né, vamos tomar uma água, molhar a garganta e descansar. E se preparar para a próxima aula de vocês amanhã. Certo? Obrigada, boa noite. Certo. Boa noite. Boa noite. Algum comentário? Peraí, gente. Algum comentário? Eu cheguei atrasada, você me deu pau. Muito chata as aulas. Eu gostaria de saber, aqui que eu não vi, a Ingrid teve aí hoje? E a Ingrid? Aí a Ingrid veio, o Érico chegou, Juliana chegou, Leonardo não tá, Maiara tá aí? Tô. Maiara tá aí, Marília tá aí. Beleza, todo mundo tá aí. Alguma sugestão de vocês? Querem fazer alguma crítica construtiva? Destrutiva, tô cheio já. Crítica destrutiva. Eu estive olhando que era semana que vem a prova, mas não vai ser, né? A gente tem que ver os modelos ainda, né? Vai atrasar um dia a prova aí, tá? Certo? Certo. Obrigada. Então tá, beleza. Obrigado pela atenção de vocês. Dúvidas, estou à disposição. Pode me mandar o WhatsApp se precisarem, e-mail. A gente vai conversando. Até mais, então. Até semana que vem. Até mais, professor. Boa noite, senhor. Boa noite, boa noite. Boa noite. Beleza, senhor. Boa noite. Falou.